aplicabilidade, sabe? Então, assim, quando eu estudo uma coisa nova, eu tento trazer ela para o meu comum, assim, para o meu cotidiano, sabe? Tentar analisar meus comportamentos, refletir sobre os meus próprios pensamentos e tudo mais. E esse semestre eu tô pegando psicanálise, eu já falei isso aqui algumas vezes, lá no Instagram também. Nossa, eu não aguento mais me ouvir falar sobre psicanálise, sabe? Mas assim, é um assunto muito fascinante, porque claro que não a intenção analisar o outro, assim, nem tipo assim, como é que fala? Diagnosticar. Não é este o caminho, entendeu? Não é diagnosticar o outro, não é me diagnosticar, até porque, pelo que eu tenho lido, a clínica psicanalítica não é, assim, a maior fã do DSM, por exemplo. Então, não é minha intenção, de forma alguma, patologizar, nem diagnosticar, assim, tipo, eu, sei lá, olhar pros meus comportamentos, olhar pros mecanismos de defesa que eu tenho estudado e falar assim, talvez eu seja uma paciente histérica. Não é isso, mas é assim, refletir sobre como aquela teoria poderia ser aplicada, ser pensada no mundo real, assim, para além da teoria, para além da metodologia científica, né? Como é que isso poderia se apresentar no nosso cotidiano, assim? Como é que eu posso acessibilizar esse conhecimento a ponto de enxergar ele em comportamentos que eu tenho, que o outro tem no dia a dia, sabe? E assim, eu gosto muito de estudar as origens históricas, seja das ênfases, seja das teorias, porque isso traz pra gente uma completude do conhecimento muito mais tangível, assim, né? Explica mais coisa. Porque eu acho a história uma coisa tão intrigante, assim, né? E ajuda a explicar como as coisas se mostram hoje, né? E daí, estudando um pouco sobre a origem da clínica psicanalítica, antes do Freud, claro que tiveram outros estudiosos que auxiliaram muito na trajetória do Freud na criação da psicanálise, mas o Brauer, que foi um colega dele com quem ele compactuou a escrita de Estudos sobre Histeria, eles começaram a usar um método que chama catártico. É um método de catarse, e o método de catarse consiste basicamente em limpeza. E assim, uma limpeza no sentido de que você está sofrendo de alguma forma, né? Assim, você está com algum sofrimento psíquico, e então o que acontece é que um método catártico é colocado em ação para que você consiga expurgar essa dor, expurgar esse mal-estar. Na clínica psicanalítica foi muito usado o método de livre associação, né, que é para você tentar atingir sentimentos e pensamentos mais inconscientes, mas basicamente o que você faz é falar, assim, sem se importar tanto com o sentido daquilo que você fala, mas com, assim, o sentimento daquilo que você fala, sabe? E eu tô dizendo isso tudo por quê? Porque eu nunca fiz análise, nunca tive a oportunidade de fazer análise, é uma coisa que eu tenho muita vontade. Mas, enfim, até hoje eu não tive a oportunidade de fazer análise, mas eu descobri que eu faço, desde criança, um método que eu pratico desde muito pequena, um método catártico, que é um método de escrita de diários. A escrita de diários ela é considerada catártica justamente porque ela auxilia a gente a dar algum significado para aquilo que a gente está sentindo, pelo menos trazer para a linguagem aquilo que a gente está sentindo. E hoje em dia a gente tem acesso, né, por meio do mercado editorial, a muitos diários de escritores e de escritoras que, né, tiveram aquela ferramenta íntima exposta. Né? Tem os diários do Kafka, que são super doloridos, assim, da Silvia, acho que aqui, da Silvia, da Virginia Woolf, da Susan Sontag. Então, assim, é interessante ver
quando a gente, né, consegue ler todos eles. Eu ainda não li os do Kafka, infelizmente, eu li só alguns fragmentos, mas eu sou louca pra ler esses diários do Kafka. É muito interessante ver, assim, mesmo lendo alguns fragmentos, o da Sylvia também eu não terminei de ler, nem o da Susan, porque são extensos, assim. Gente, olha o tamanho disso. Talvez seja o maior livro que eu tenho. Ai! Estão com algumas flores aqui. Meu Deus! São orquídeas. Nem me lembrava que isso tava aqui, gente. Tem mais! De quanto será que elas são? Mais uma. Essa também é uma orquídea, mas dá pra perceber que é diferente. Esta não é uma orquídea. É interessante ver como os diários, eles possibilitam autoria. Porque, assim, eu acho que é muito vendida aquela ideia de um diário que há de ser uma coisa diária, de fato, assim, algo que você deve fazer todos os dias. Realmente é interessante fazê-lo todos os dias, mas não necessariamente você precisa, né, escrever nele ali todos os dias pra que essa catarse seja colocada em prática. Uma grande possibilidade de você escrever um diário com independência, assim, tipo, você não precisa começar com querido diário, que é a forma como é vendida, né? Aquele querido diário otário. Nossa, eu era fissurada em querido diário otário. Inclusive, foi um grande reforçador para eu continuar escrevendo diários, essa série de livros, querido diário otário. Enfim, assim, o que eu quero dizer é que quando a gente tem acesso aos diários, não só a gente percebe como eles auxiliam no entendimento dos sentimentos, assim, talvez não no entendimento, mas assim, na reflexão sobre as experiências que a gente tem, como eles auxiliam na compreensão de que nós somos pessoas muito únicas, e embora a gente compartilhe de ideias semelhantes, assim, tudo mais, a escrita é diferente, porque a Sylvia tem muitas partes do livro que geram muita identificação no público. Assim, se nós vivemos algo parecido, assim, tivemos alguma experiência parecida socialmente ou até psicologicamente, assim, ela faz uma escolha de palavras que é única dela, que deriva da pessoa que ela é, dos lugares que ela esteve, daquilo que ela viveu, enquanto que eu, por exemplo, ou você que está me assistindo, escreveria aquilo de uma forma completamente diferente, assim, de uma forma que talvez faça ainda mais sentido a você. Porque às vezes a gente falando, é muito difícil a gente compreender o que a gente está sentindo, é muito difícil a gente entender de onde está vindo, por exemplo, aquela sensação de ansiedade. Então, assim, eu tenho bruxismo e direto eu fico com o maxilar bem preso e me causa muita dor física. E assim, eu sei que esse bruxismo, né, olhando pra minha experiência, né, com o meu passado com o bruxismo, eu percebo que isso tá diretamente ligado ao estado psicológico que eu estou vivendo. Então, assim, quando são períodos de mais estresse, de mais demanda emocional, de mais dificuldade mesmo de colocar pra fora os meus sentimentos, eu fico com esse sintoma do bruxismo, essa mordida muito mais acentuada. E isso tem nome também, galera, chama sintoma conversivo, que é quando uma dor psicológica se transfigura, né, assim, se migra para o nosso corpo. Então, assim, ela tem ela meio que muda de ordem, né, assim, então ela vai de uma ordem psicológica para uma ordem fisiológica. Engraçado, né, gente, como nossa fala vai tomando caminhos tão diferentes, porque quando eu tava pensando sobre o que falar nesse vídeo, não me veio à mente ler, por exemplo, um trecho do diário da Sylvia, mas eu vou ler pra vocês, pra ler. Gente, achei mais flores.
E olha que engraçado, eu guardo sempre essas flores, essas pétalas, folhas, enfim. Eu seco elas porque eu gosto de tê-las no meu diário. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de me deixar esquecer, assim, sabe? Do dia. Eu tenho muito medo, gente. Eu tenho muito medo de esquecer as coisas que eu vejo, sabe? Assim, a forma como eu vejo as coisas hoje. Isso é uma coisa muito cara pra mim, assim, sabe? Por mais que ela mude, eu gosto de ter catalogado como eu me relaciono com o mundo hoje, sabe? A memória, pra mim, é uma coisa muito importante. E, assim, seja ela ficcionalizada ou não, até a fantasia, assim, sabe? Quando eu coloco minha memória de forma ficcional, de forma fantasiosa, pra mim também é importante, porque isso mostra ainda a forma como eu vejo o mundo, sabe? Então, assim, tem muitas coisas nos meus diários antigos que eu tenho certeza que são fantasia. Eu tenho certeza que foram inventadas, mas elas foram escritas de forma muito real, assim, sabe? Porque hoje em dia eu tenho possibilidade de pegar diários de, sei lá, 5, 6 anos atrás, ler aquele conteúdo e ficar assim, meu Deus, quem era essa pessoa? Quem era essa pessoa, sabe? E aí eu fico pensando, gente, como a gente muda, né? Gente, eu não sou muito da mística, não. Mas eu acredito muito naquilo que falam da nossa vibração, sabe? Assim, que a gente atrai o que a gente vibra. Porque eu juro que eu estava pensando nisso essa semana. Tenho a impressão de adquirir uma consciência cada vez mais acentuada da rapidez da passagem do tempo conforme fico mais velha. Quando eu era pequena, dias e horas eram longos e espaçosos. Havia brincadeiras e imensidade de lazer, além de muitos livros infantis para ler. Lembro-me de que estava escrevendo um poema sobre neve, aos 8 anos. Disse em voz alta: gostaria de ter a capacidade de registrar os sentimentos atuais enquanto ainda sou pequena, pois quando crescer, saberei como escrever, mas terei esquecido como era se sentir pequena. E, portanto, a sensibilidade infantil para as novas experiências e sensações parece diminuir na proporção inversa do aumento da habilidade técnica. Conforme adquirimos nosso verniz, também nos tornamos duros e culpados por aceitar comer, dormir e ver, e ouvirmos com excessiva facilidade a indolência sem questionar. Tornamo-nos embotados, tornamo-nos embatados, empedernidos e cordialmente passivos, conforme cada dia acrescenta mais uma gota ao poço estagnado de nossos anos. E se eu pegar? É porque, gente, desculpa, mas eu não vou mostrar meu diário aqui pra vocês. Mas eu escrevi sobre essa sensação de crescer, assim, sabe? De me olhar no espelho e ter noção de que eu nunca estive mais velha do que eu sou hoje. Mas eu não coloquei este mesmo sentimento nas mesmas palavras da Silvia. Claro que não, porque a Silvia, ela tinha uma habilidade com as palavras que realmente, né, gente? Mas enfim, foi isso que eu quis dizer com a autoria, sabe? Assim, fazendo sentido pra você, cara, tenha certeza que essa escrita vai ter o seu propósito catártico. Tenha certeza. Gente, falei pra caramba, não era minha intenção falar tanto, mas é um assunto que eu gosto muito. Então, beijo, até o próximo vídeo.